Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, paroquianos da paróquia de Santo Antônio de Marisópolis. Estou aqui nesta tarde para gravar esse pequeno vídeo para vocês e refletir, brevemente sobre este tempo litúrgico que estamos vivendo, importantíssimo para a nossa fé, para a nossa piedade cristã católica, que é a Semana Santa. É bom a gente lembrar que a Semana Santa ainda é Quaresma, esse período longo de 40 dias, que é um tempo de preparação para um outro tempo litúrgico também muito importante na nossa vida, que é a Páscoa. Então, a Semana Santa é um tempo intermediário, Quaresma-Páscoa, e vivemos nesses dias, principalmente a partir de hoje, à tarde, quinta-feira santa, até domingo, o que a gente chama de Tríduo Pascal. Então, Quaresma, 40 dias de jejum, de caridade, de oração mais intensa, aquilo que se reflete na quarta-feira de cinzas, no Evangelho da quarta-feira de cinzas, é, de certa forma, a orientação para a Quaresma. Para viver bem uma Quaresma, se faz necessário viver pelo menos essas 3 dimensões da nossa fé. A oração de uma maneira mais intensa, mais profunda. Aqui não é a quantidade de oração, mas a qualidade da oração. O como rezo, mais do que o quanto rezo. A quantidade é importante também, mas o mais importante é a qualidade, é a sintonia que a gente deve ter com Deus. Por isso que a oração pessoal ela é uma oração muito importante. Eu sempre insisto nas minhas pregações, nas conversas pessoais, de que a oração pessoal é o que mais faz sentido na nossa vida espiritual quando a gente fala de oração. Porque é aquele momento de intimidade profunda da criatura com o Criador. Nós temos momentos de oração comunitários, temos, familiar, temos, e até individual, a partir do texto, a partir de um texto bíblico, etc. Mas é a oração pessoal, talvez até sem o auxílio de um texto bíblico ou de uma novena, enfim, mas aquela conversa pessoal que nós necessitamos ter com Deus. Então, na Quaresma, esperamos que nós tenhamos vivido essa dimensão, a dimensão do jejum, do sacrifício, da penitência e também a dimensão da caridade. Então, vivendo essas dimensões na Quaresma, a gente vive bem uma Quaresma e a gente se prepara bem espiritualmente para a Santa Páscoa, que é o tempo litúrgico. Todos os tempos litúrgicos são importantes, mas o tempo da Páscoa é o tempo em que a gente celebra aquilo que fundamenta a nossa fé, que é exatamente a ressurreição de Jesus. Como diz São Paulo, a nossa fé seria vã, nós seríamos os mais bobos dos homens se Jesus não tivesse ressuscitado. Então a nossa fé, meus queridos irmãos e irmãs, faz sentido, tem todo sentido acreditar em Jesus, porque Ele é o Deus da vida, Ele venceu a morte com a sua ressurreição. Então, o Tríduo Pascal, que é de hoje à tarde até domingo, são 3 dias, a gente celebra na liturgia de uma forma assim profunda, intensa, a partir dos textos, a partir dos próprios rituais celebrativos desses dias, nós celebramos a centralidade da nossa fé. Os principais mistérios da nossa fé nós celebramos nestes dias. E esses dias não são importantes somente na Semana Santa, mas em todo o ano litúrgico. A Vigília Pascal, sábado à noite, é conhecida como a mãe de todas as vigílias. A vigília que nós já celebramos, Páscoa. Certo? Então eu quero refletir com vocês o seguinte: nós estamos numa situação pandêmica. Infelizmente não estamos podendo participar presencialmente na igreja, mas eu peço a vocês, oriento a vocês a não se dispersarem nesses dias, certo? Mesmo sem sair de casa, a gente pode se dispersar.
mas que vocês possam manter toda uma concentração piedosa, né, nos textos bíblicos, vendo pela internet as missas, aqui da paróquia também tem muitas missas pela televisão e outras redes sociais, mas não deixem de rezar e de viver esse momento importante, né? Oxalá todos pudéssemos ter feito uma confissão, que também é um outro ponto importantíssimo na Quaresma, Páscoa. A igreja nos orienta a nos confessarmos ao menos uma vez por ano, ao menos uma vez por ano. Então, desejo a vocês, a todos vocês, um tríduo pascal, um finalzinho de Quaresma e o início de Páscoa, né, cheio do amor de Deus, na sintonia com Deus, na fraternidade entre vocês, família, um núcleo, pessoal da rua, enfim. Que o Senhor possa abençoar a vocês, dar força e alegria, apesar do momento triste que nós estamos vivendo. Uma característica do cristão é a alegria. E de fato nós vamos celebrar, né, daqui a 2 dias, o Cristo que vence a morte. O nosso Deus é o Deus da vida. Então que essa certeza de que Deus é o Deus da vida e que permite, não é, provações, cruzes, mas sempre como caminho para a vitória, para a ressurreição, que o Deus da vida possa acalentar o nosso coração nos momentos de tristeza, nos dar força, coragem, alegria, porque nós somos filhos de um Deus que é o Deus da vida. O Papa Francisco, logo no início do seu ministério de Papa, ele chamava muita atenção, até escreveu um livro sobre a alegria que é fundamentada no Evangelho. Então o cristão não pode ser, nós não podemos ser pessoas azedas, amargas, mesmo passando por provações e até provações grandes, mas a fé nos ajuda, a fé em Jesus ressuscitado nos ajuda a fazermos o diferencial, porque nós acreditamos na vitória, nós acreditamos na vida, e a vida, que é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, supera a morte, supera a dor. Que o Senhor vos abençoe, vos fortaleça, vos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.